Muito bom dia, gente. Consegui. Vibrações positivas fizeram o seu trabalho, hein? A gente vai conseguir sim. Acredito de verdade que como todo mundo ajudou a vibrar positivamente aí. Bom dia, Ana. Ana. Não. Bom dia para vocês que estão chegando aí. Para a gente começar a nossa conversa hoje, que eu tenho certeza que será muito, muito produtiva. Deixa eu só achar minha colinha da... Aqui. Muito bom dia, gente. Ontem, infelizmente, eu não consegui fazer a live. Tava tudo programadinho, bonitinho. Mas, infelizmente, eu estou com um problema sério aqui. Não sei como que está essa questão de internet na casa de vocês, mas aqui em casa estou com um problema sério com a net. Já fizemos várias reclamações e eles não vêm olhar o que está acontecendo. Eles já diagnosticaram que o problema é no modem, mas não vem resolver. Ontem até abri uma reclamação, vamos ver. Porque tá assim, um problema sério. Às vezes a gente no meio de um trabalho, meus meninos, todos os dois fazendo trabalho de home office em casa, entram em desespero, porque ela cai e fica uma eternidade para voltar. Mas hoje vai dar certo, já deu certo. A gente já conseguiu entrar e vamos que vamos, né? Começar esse nosso dia lindo, maravilhoso, onde a gente tem esse movimento diário e constante de agradecer. Agradecer por estarmos tendo essa oportunidade de estar aqui conversando, trocando ideia, dividindo conhecimento, interagindo, fazendo esse movimento nosso de se ajudar e de ajudar o outro. Eu não me canso de dizer, né, que esse movimento meu de estar aqui todas as manhãs conversando com vocês, na verdade é um movimento para mim também, porque a cada fala minha eu escuto, eu aprendo, eu reaprendo, eu me reavalio e consequentemente também estou fazendo isso com vocês, para que vocês possam realmente olhar para vocês de uma forma bem amorosa, bem cuidadosa, onde vocês realmente consigam se perceber, né? Consigam perceber o tanto que vocês são valiosas, o tanto que nós somos valiosos e o tanto que nós fazemos parte dessa grande engrenagem que é a nossa vida. E para começar hoje, eu vou continuar, gente, falando sobre a nossa criança, porque eu acho que é um assunto muito pertinente e que ela vai nos ajudar, inclusive, a fazer uma reflexão sobre essa semana, sabe? Que a gente vai celebrar aí domingo o Dia dos Pais e como que a gente olha para esse pai. Então, eu acho que é muito importante a gente também começar a entender como a gente tem se olhado, como a gente tem olhado para a nossa criança, sabe? O quanto que nós temos olhado para a nossa criança e o quanto que isso é importante nessa semana, porque faz toda a diferença. E eu vou começar, como sempre, contando uma história. Ela se chama Existe Vida Após o Jardim da Infância? Ainda me lembro de como estava entusiasmado. Eu havia passado do Jardim da Infância para o primeiro ano. Embora na época nunca tenha me ocorrido a pergunta: como é que alguém pode ser reprovado no Jardim da Infância? Bom dia, Silvana, minha linda. Aquele era o grande dia, meu primeiro dia na primeira série. Lembro-me de entrar na sala de aula e ver as outras crianças. Estávamos entusiasmados, rindo e agitados. Sim, agitados com certeza. A nossa professora entrou na sala. Até hoje, eu me recuso a falar o nome dela.
entregou para cada um de nós uma caixa de giz de cera, lindos giz de cera e uma grande folha de papel em branco. Lembro-me dela anunciando que queria que desenhássemos alguma coisa muito especial que tivesse acontecido conosco durante as nossas férias de verão. Sem hesitar nem por um momento, peguei meus giz e comecei a desenhar a fazenda maravilhosa onde havíamos passado o mês de agosto. Com grande entusiasmo, desenhei a velha casa da fazenda, o gramado que ficava na frente da casa, as lindas árvores antigas, até algum dos bichos da fazenda que perambulavam nos campos ao redor da casa. O tempo parecia voar. Quando finalmente parei de colorir e larguei o giz de cera. Fiquei surpreso ao ver que a professora estava bem perto da minha carteira. Ainda consigo me lembrar de como fiquei entusiasmada quando ela perguntou: "O que você desenhou?" Contei cheio de expectativa. Eu fui para uma fazenda. Havia muitos bichos no terreiro, cerejeiras, muito gato. E quando o tempo estava ruim, nós podíamos brincar no sótão. Um sótão enorme. Foi mágico. Não consigo imaginar alguém com um sorriso maior ou mais entusiasmado no tom de voz que eu naquele momento. Ela ficou em silêncio. Aos poucos, sua testa franziu como um pedaço amassado de papel. Ainda consigo ouvir sua voz. Grama não é amarela. Árvores não têm folhas vermelhas. Não há cortinas em suas janelas? E a fumaça saindo da chaminé no verão? Que tipo de animal é este? Não se parece com uma galinha e nem mesmo um ganso. Isto não é uma vaca. Pensei que o meu coração fosse explodir na caixa torácica. Pude sentir meus ombros se erguendo, quase cobrindo as minhas orelhas. Desejaria poder lhe contar que o meu primeiro dia, aquele dia horrível, foi apenas um dia ruim no primeiro ano. Entretanto, na maior parte do ano com ela. Você sabe, né? A professora sem nome. Eu tive a mesma sensação que senti naquele primeiro dia. No ano seguinte, eu já não tinha mais a mesma alegria ao entrar na nova sala de aula no primeiro dia da segunda série. Eu estava feliz por ver alguns dos meus amigos, mas o entusiasmo havia ido embora. E então, a professora, a senhorita Jones, com lindos cabelos loiros, olhos verdes, entrou na sala. Ah, meu Deus! Ela nos entregou giz de cera e papel e uma folha de papel em branco. E eu me lembro dela anunciando que queria que desenhássemos algum momento especial das férias de verão. Eu congelei. Eu mal podia respirar. Acabei conseguindo pegar o giz de cera preto e lembro vagamente de colocar um único ponto preto no meio da página. Mas realmente eu estava congelado. Eu até mesmo senti frio. Na medida em que a senhorita Jones ia se aproximando, meu estômago dava voltas. Ela parou, olhou para o meu papel em branco. Bem, em branco, exceto pelo único ponto preto. Fiquei aguardando que seus olhos se estreitassem e que sua testa franzisse. Que interessante, ela disse. Que interessante mesmo. Você tem uma imaginação maravilhosa. Você é muito criativo. Este é o melhor desenho que eu já vi. O melhor desenho que eu já vi de um urso polar em uma tempestade de neve. Achei que o meu coração explodiria na caixa torácica. Eu me lembro de ter amado aquele ano, todo aquele ano na segunda série. E acho que passei o ano todo apaixonado pela senhorita Jones. Por que eu quis começar a nossa live hoje com essa história? Porque hoje nós, adultos que somos, nós trouxemos marcas da professora sem nome e da professora da senhorita Jones. E quem são essas pessoas? São pessoas que na nossa infância marcaram sim a nossa vida.
E Osho, naquele livro que eu falei dele semana passada, segunda-feira, esse aqui, ele fala que as nossas ações com as crianças, elas costumam deixar marcas igualzinho o fazendeiro marca o seu boi para não se perder no meio da boiada. Então, nós adultos, às vezes não, por não sabermos, não termos o preparo, o direcionamento, às vezes nós marcamos uma criança para sempre, com uma palavra, com um gesto, com a maneira de olhar, com a maneira de franzir a testa, com a maneira de dar de braço, com a maneira do nosso tom de voz mais suave, mais agressivo, mais alto. A gente pode marcar essa criança e, de repente, a cor do mundo dela não ficar de uma cor tão boa, tão maravilhosa, porque naquele momento dela ali, no entendimento dela, que é o que ela tinha, ela traz para a vida dela aquela marca. Ela traz para a vida dela aquela lembrança daquele exato momento. E que aquilo vai refletir para o resto da sua vida. Em alguns momentos, e eu acredito muito nessa possibilidade, querendo que dizer ou enfrentar ou provar para aquele adulto que ela acreditou que lá atrás foi agressivo, fez mal a ela com a palavra, duvidou dela, não acreditou nela, ela tenha um comportamento de se autodesafiar sempre para, na tentativa de provar para o outro que ela não é aquilo que ela entendeu quando criança, ela consiga fazer os seus movimentos positivos. Ela consiga construir a sua vida, tudo na tentativa de provar para aquele adulto que ele estava errado com relação àquela escuta que ela teve e pela pouca maturidade, pelo pouco discernimento, ela entendeu como uma coisa negativa. E isso é um lado positivo do que a gente viveu lá atrás. Isso, muitas das vezes, é uma alavanca, é um movimento que nos impulsiona, que nos coloca para frente e que nos faz caminhar. E existem outras situações que são maléficas, que às vezes a pessoa acredita tanto que aquilo é uma verdade e ela se deixa consumir por essa falsa verdade e destrói todo um futuro que ela tem pela frente. Porque ela vai se realimentando todos os dias que ela não é digna, que ela não é boa, que ela não é criativa, que ela não sabe fazer nada. E ela vai se sabotando e ela vai se autodestruindo com essa alimentação inconsciente daquilo que ela escutou lá atrás e que ela acredita que é uma verdade absoluta. Então, essa história vem mostrar exatamente isso. Qual é esse lugar que a gente ocupa hoje na vida das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos filhos, dos nossos netos, das crianças que estão à nossa volta, e também, ao mesmo tempo, fazer essa volta lá atrás e relembrar quem foi a senhorita Jones, essa mulher fantástica que empoderou, que te ajudou, que te impulsionou, que cuidou de você, que te ajudou a se redescobrir, a se olhar. Bom dia! Que te ajudou a se ver, que ajudou a você a perceber o quanto que você é criativo, que você tem imaginação, que você é inteligente, e poder olhar para trás e ver aquela brigada, e olhar para aquela professora que você nem quer lembrar o nome, porque ela, por algum momento, porque ela foi agressiva, ela não soube olhar para você, ela não soube te dar o carinho que naquele momento você precisava, ela não soube olhar o indivíduo, a criança que estava ali diante dela e que precisava de toda atenção e carinho, de toda a acolhida. E quantas de nós não trazemos isso na nossa bagagem emocional? Quantas de nós? Se você parar agora para pensar, você vai trazer. E provavelmente, gente, a gente tem uma memória assim muito aguçada e muito assim catalogada do que não foi bom. É uma característica nossa do indivíduo. Se eu perguntar para você agora e tudo que aconteceu na sua infância, você só vai lembrar provavelmente daquilo que não foi bom.
daquilo que te trouxe dor, daquilo que foi difícil para você atravessar. E se eu te perguntar quais as lembranças das senhoritas Jones que você teve na sua vida, você vai ficar matutando, vai ter uma dificuldade enorme de lembrar. Por quê? Porque uma condicionante na nossa vida é que existe que nós temos que sofrer para ser feliz. Primeiro a gente tem que sofrer muito, para depois a gente ser feliz. E falar da nossa felicidade não é uma coisa muito boa. Isso quer dizer orgulho, isso quer dizer vaidade. Então a gente tem uma dificuldade muito grande, gente, de reconhecer os nossos momentos bons e de falar deles. Porque também fomos condicionados lá atrás que isso não é bom. Aí você ficar falando das suas conquistas, de você celebrar as suas conquistas, de você falar das suas coisas boas. Não, isso é muito orgulho, que isso? As pessoas vão achar que você está fazendo pouco caso delas. E você vai se condicionando a só falar daquilo que não foi bom. E você não para fazer uma reflexão das coisas boas que a vida te entrega todos os dias. Porque falar do que é bom não pode. E quem disse que não pode? E quem disse que não pode? Claro que pode. É tão bom você poder compartilhar com alguém, com as pessoas próximas de você, de que você realizou um grande sonho, que você teve uma conquista dentro daquilo que você estava buscando, que você naquele seu dia você conseguiu vencer a você mesma diante de uma dificuldade que você tinha e que você vem trabalhando ela arduamente, você conseguiu vencer e conseguiu se posicionar e conseguiu demarcar o seu território. Por que não celebrar? Por que não falar? Por que não externalizar? Lógico que é todo um olhar de que não vai botar no holofote, não vai botar no megafone, mas com as pessoas mais próximas que você conhece, sabe que vibram com as suas conquistas, que vão entender essa sua fala, por que não falar? Porque ficar só no movimento da maceração do sofrimento e da dor, dos momentos difíceis que todos nós estamos atravessando, todos nós. Então, gente, é pensar nisso. Isso aí, Silvana, o medo das pessoas acharem que você está se achando. Mas aí até para essas pessoas que a gente tem que dizer ou que a gente tem que comentar, nós precisamos realmente também selecionar. Porque podem ser que você vá comentar com pessoas que elas não querem se desinstalar. Elas não querem sair do lugar que elas estão. E elas se incomodam com quem sai e com quem consegue. Então, ao invés de olhar e falar, bom, se a Silvana conseguiu, eu também posso. Muitas das vezes essas pessoas vão falar isso aí que você está dizendo. Ih, olha lá, tá se achando, ela só porque já conseguiu uma promoção, porque conseguiu vencer a meta do mês, conseguiu que o filho formasse. E é isso aí, entendeu? Mas nem por isso a gente vai deixar de celebrar e falar das nossas conquistas, de poder relembrar dessas senhoritas Jones nas nossas vidas, dessas pessoas que nos empoderam, dessas pessoas que nos ajudam, para que a gente possa ter um outro movimento na nossa vida. E como a gente faz para lidar com essas lembranças que não são boas dessas professoras sem nome, dessas pessoas que passaram nas nossas vidas e que deixaram marcas profundas, que foram rudes, não tiveram um amor, não tiveram um cuidado, um carinho, um respeito pela criança que estava ali diante delas, né? Então, isso dentro da programação neurolinguística e dentro do próprio coaching, no meu trabalho que eu uso, quando a gente vai trabalhar essas memórias, que a gente vai olhar essas memórias da infância para poder fazer uma cura disso e poder seguir a vida de adulto, né? A gente faz esse processo através da ressignificação desse passado. A gente faz um movimento de voltar lá, assim, não para trazer a dor, não para ficar agarrado com essa dor. Não, não é isso. É para ter o olhar da situação naquele exato momento. De poder olhar aquelas pessoas naquele exato momento que aquele fato
que você lembra, que você tenha a clareza que aquilo ali foi um ponto marcante para o momento que você está vivendo hoje, que você acredita que aquilo ali tem uma importância mas muito forte para você ser insegura, para você ter muito medo, para você não acreditar em você, para você se culpar pelo fato que aconteceu, para você achar que você não é merecedora, que você veio aqui só para cuidar dos outros, que você não veio aqui para cuidar de você, enfim. O que é que te paralisa por conta daquela ação que aconteceu lá atrás? Então, nesse trabalho da programação neurolinguística, eu faço uma condução dos meus coaches nesse momento, nesse lugar. E ele poder ter um olhar da situação. E poder olhar olho no olho para essa pessoa que está diante dele. E poder fazer toda uma leitura emocional dessa pessoa. E poder olhar para ela com mais clareza da situação. Porque aí, quando esse trabalho acontece, toda a parte emocional do meu coach já foi trabalhado, já foi olhado. Ele já aprendeu a entender as emoções dele. Ele já aprendeu a entender como olhar para o mundo. Quando é que uma emoção que vem, o que ela está querendo dizer. Para quando ele está de encontro com essa pessoa lá, ele vai entender o que ela está transparecendo ali, o que ela está querendo dizer. Então, gente, o movimento ele se quebra. Aquela crença que ele traz da criança, da professora sem nome, que foi ríspida, que foi grosseira, que foi estúpida, não teve paciência, não teve compaixão, não teve nada, não teve empatia. Ele de repente consegue entender ou olhar para aquela mulher e diz: bom, ela está assim, nervosa, ela está tensa, provavelmente ela não queria estar aqui, mas ela está aqui porque ela precisa do salário dela. Ou porque, quem sabe, né, ela não teve um bom dia, ela levantou, está com algum problema de saúde, ela está com algum problema em casa. Ou quem sabe, né, ela brigou, saiu de casa hoje e já brigou com o marido, já brigou com o filho, já brigou com a mãe e veio para cá tensa, nervosa, sem paciência, porque ela ainda também não sabe lidar com as emoções dela. Ela ainda não sabe separar uma coisa da outra. E aí ela veio descarregar em mim toda a raiva dela daquele dia. Realmente não foi isso que ela quis. Não foi para mim aquilo. O meu desenho estava lindo. Meu desenho estava perfeito. Ela com os problemas dela que não conseguiu entender a magnitude do meu trabalho. Ô, gente, vocês vão falar assim, a Saula tá ficando doida. Não é, gente. Não é. É real isso. É real. É real. Pare agora e pense numa situação difícil que você lembra, que você viveu lá na infância com seu pai e com a sua mãe. Pegue seu pai. Uma situação que ele pode ter sido rude, que você se sentiu você sentiu que ele era ausente, que ele não olhou para você, que ele não te deu o carinho necessário, que ele passava batido, que ele te batia, que ele não olhava para você, que qualquer situação aí, que ele não se importava com as notas, as suas notas da escola eram cobradas com muita agressividade, mas que ele nunca estava ali junto para ajudar, que ele era grosso com a sua mãe, que ele gritava com a sua mãe e que ele... O que você vier aí na sua cabeça? Alguma coisa que você acredite que lá atrás, num movimento desse homem tão importante na sua criação, que num momento da vida ele se transformou numa professora sem nome, porque aí ele fez essa marca, como diz Osho, quando a criança ela não se sente acolhida, ela não se sente amada, ela não se sente protegida, ela se sente marcada pelo resto da vida pelaquela ação. Que o adulto, na sua maneira de achar que está fazendo melhor, ele acaba fazendo marcas profundas na vida dessa criança. E eu quero muito que você pense sobre isso. Que você pense agora, você adulta, olhando você lá, com a sua
Você criança, de frente para o seu pai nessa situação. Agora olha muito bem para ele. Procure perceber a emoção que ele traz por trás dessa ação dele. Você acredita de fato que aquilo que você escutou enquanto criança é de fato o que ele está te dizendo aí agora? Provavelmente não. Provavelmente quando ele te chama de burra ou ele fala que você não presta para nada, que você não sabe nada, que você é um inútil, provavelmente ele está querendo te dizer, olha, eu acredito em você. Você não é nada disso, é você que tem que buscar essa força interna e vai lá e faz, e resolve isso e faz acontecer. Quando vem toda essa descarga dessa emoção que a gente entende como uma emoção negativa e que ela marca a gente, né? Marca a criança e transforma a cor dos dias dessa criança totalmente cinzas e pretos e nublados e sem colorido, é porque a criança naquele momento entendeu exatamente o que na percepção dela, ela daquela palavra, você não presta, você é inútil, eu não acredito em você, você não vai conseguir nada. Mas muitas das vezes, gente, pela própria falta de estrutura desses pais, porque eles não tiveram ninguém que os ajudasse, ninguém que os orientasse. Eles trouxeram para a criação de cada um de nós aquilo que eles tinham na bagagem e aquilo que eles viveram e escutaram dos próprios pais. Então, eles trazem para a criação nossa, para o nosso meio, o que eles têm de emoção. Então, para ele dizer assim, você tem que estudar mais, você pode, você é capaz, o recurso deles era nos humilhar. Porque eles achavam que nos humilhando, nos diminuindo, nós tomaríamos fôlego e íamos resolver. Pode ser que funcionou para alguns, mas muita gente não funcionou, porque isso ficou marcado. Então, é olhar para essa situação agora, olhar para esse homem e procurar entender, de fato, o que positivamente essa ação dele queria falar para você naquela hora. Ô, gente, guardem isso que eu vou falar para vocês, tá? Guardem isso. Todo movimento na nossa vida, todo movimento que acontece na nossa vida, todo, ele tem um movimento positivo por trás. Aí vocês vão falar, Saula, você está ficando doida. Não, não estou ficando doida. Os estudos mostraram e mostram. Toda ação que vem na nossa vida, todo movimento que vem em nossa direção, ele tem um movimento positivo por trás. Por isso é a necessidade da ressignificação. Porque quando você vai lá, se depara de novo com essa pessoa, com a maneira que ele está falando, você vai entender que aquilo ali foi uma maneira rude dele, mas de alguma forma te impulsionar para você ir fazer alguma coisa. E aí existe o outro viés. Enquanto criança, você realmente não tinha essa maturidade. Mas eu tenho certeza, gente, que isso de alguma forma alavancou vocês para estarem onde vocês estão. Por mais que o inconsciente de vocês gritasse, para que você vai fazer isso? Você é burra mesmo, você não presta para nada, você não lembra que o seu pai falou para você lá, não? Aí você responde inconscientemente para ele, mas eu vou vencer. Eu vou provar para ele que eu não sou isso. E você vai fazendo os seus movimentos. E você faz um pacto com você, que você não é aquilo. Só que muitas vezes você não tem consciência que fez esse pacto. Porque você vai levando aquilo na sua rotina, você não para pensar. Mas agora eu te garanto que se você parar para pensar em tudo que você já conquistou, em todos os movimentos que você fez, do pequenininho ao maior, você vai perceber que você aceitou o desafio daquele momento daquele pai e você fez diferente. Se você parar para pensar, você fez o movimento que ele queria naquela hora. Ah, foi com muita dor. Foi, mas você conseguiu. Você não paralisou. Você não ficou sentadinho de braço cruzado esperando o mundo passar.
você foi lá e fez. Qualquer ação que você tenha feito. Você provou para esse pai, para essa professora, para essa mãe, para essa tia, para essa avó, que você não era aquilo que ele estava achando que você fosse. Então, positivamente, aquilo que você escutou lá atrás te empurrou para você sair do lugar. A sua criança não te deixou esquecer que vocês podem, que vocês são capazes. E que a fala desse pai, ela ajudou sim. Ela ajudou sim. Você buscar caminhos. Você fazer um movimento que era o que ele queria naquele momento que você fizesse. E é muito interessante, gente, isso e o tanto que é real, que eu tenho uma grande amiga, que eu fiz logo que eu comecei a fazer esses meus trabalhos de coaching, e eu fiz um encontro da criança, da sua criança, lá no Parque da Lajinha. E foi logo que eu comecei mesmo meu trabalho, deve ter uns 4 anos, mais ou menos. E aí nós fomos passar uma tarde, fazer um piquenique lá no Parque da Lajinha, e eu fui trabalhar a criança interior. E aí, quando nós chegamos lá, eu pedi a elas que falasse, que trouxessem lembranças. Primeiro eu pedi as negativas, aí veio um monte. Só. Aí depois eu falei assim, agora eu quero que você lembre da sua infância, do que foi bom, o que aconteceu lá. E aí ela, muito tensa, virou e falou assim, minha infância foi uma porcaria. Foi muito sofrimento. Eu falei, mas será que foi só sofrimento? Será que foi só dor? Ou será que até essa dor hoje te ajudou e te ajuda a ser quem você é hoje? E aí começamos a conversar, né, com o grupo que estava lá, fizemos uma dinâmica, e aí eu me lembro que quando terminou, ela virou para mim e falou assim, nossa, você me ajudou a resgatar a minha criança, porque eu só consegui olhar para ela e só via dor. E eu vi que ela foi feliz, e ela conseguiu me trazer aqui para ser o que eu sou hoje. Eu falei, é por aí. Porque enquanto a gente fica só na lembrança negativa, só na dor, a gente fica lembrando do que a nossa criança viveu nos dias nublados, nos dias cinzas, e a gente não consegue começar a jogar um pouquinho de vermelho, um pouquinho de rosa, um pouquinho de verde, um pouquinho de azul, para começar a dar um colorido, a gente não consegue olhar o que de positivo veio com essas ações. E se você tiver coragem de fazer isso, faça isso durante o dia hoje. Comece a relembrar, a fazer esse movimento do que você, com a sua ousadia, com a sua coragem, com a sua criatividade, você realmente conseguiu dar uma virada, uma guinada na sua vida. E que você pode olhar hoje para esse seu passado e ser grata a ele. Porque você conseguiu, sim. Apesar da dor, você conseguiu construir a sua vida, da qual você tem muito orgulho, da qual você dá muito valor, da qual você honra e respeita. E o porquê disso, gente? Porque enquanto a gente não aprender a honrar e respeitar o nosso passado, enquanto a gente não aprender a honrar e respeitar a nossa história, olhando os fragmentos da nossa criação, olhando a maneira como nós fomos estruturados, como nós escrevemos o nosso caderno da nossa história, da maneira que foi, quem pegou nesse lápis para nos ajudar, quem nos orientou a escrever, a gente vai viver sempre num processo de dor e sofrimento, porque a gente vai estar sempre voltando lá atrás, mas vai voltar lá atrás só para reclamar, para achar culpado, para colocar o dedo na ferida e não deixar ela cicatrizar, entendeu? Então é muito, muito, muito importante isso, que nós tenhamos um olhar do nosso passado somente para curar essas feridas, que eu sei que são muitas feridas. Não é uma só, não, é muitas. E por isso que esse processo do autoconhecimento, ele é constante e diário,
para que cada uma que venha, que aflore, você esteja em condições de olhar, acolher, cuidar para que você tenha o seu presente com a melhor qualidade possível. Porque enquanto, gente, não se resolve essa dor do passado, o seu presente fica comprometido. O quanto não houver uma reconciliação com esse passado, o seu presente fica comprometido. E se o seu presente ficar comprometido, o seu futuro não vem. Ele não vem. Ele não vem. Não vem da maneira que você quer. Ele não vem da maneira que você merece. Ele não vem da maneira que você deseja. Por quê? Porque você vai estar sempre arrastando o passado, as dores do passado, não olhando para elas, não cuidando delas, para que você tenha realmente o seu presente da maneira que você merece. Entendeu? Então é muito importante isso. Começar essa reconexão com o seu passado para curar. Não é para trazer e ficar lamuriando, não. Não. Que se você entrar numa ou continuar nesse lugar de lamuriação, de queixume, de reclamação, o seu presente não vai ser produtivo e o seu futuro, sinto lhe dizer, não vai chegar. Porque não se constrói futuro vivendo de passado, vivendo de dor, vivendo de sofrimento lá de trás, não. O futuro, ele é construído hoje, nos passos, nos movimentos positivos que eu der hoje, naquilo que eu estou construindo de melhor hoje, nas palavras de incentivo que eu dou hoje, nas palavras de incentivo que eu dou a mim mesma, do cuidado de amor que eu tenho por mim mesma, do comprometimento que eu tenho com os meus projetos de vida, de jogar no lixo todas essas lembranças do não pode, você não tem condições, jogar fora realmente, começar a dar um novo colorido para essa criança que lá atrás ela foi triste, ela foi em alguns momentos, ela não foi no momento todo, mas em alguns momentos ela foi triste, ela não se sentiu amada, ela não se sentiu vista, ela não se sentiu cuidada, mas que hoje ela pode voltar lá, fazer esse olhar e trazer isso para o momento presente e acolher a sua criança com muito carinho, e se comprometer de cuidar dela cada vez mais daqui para frente. E só assim, gente, só fazendo esse movimento por nós, é que a gente vai conseguir cuidar das crianças que estão à nossa volta. Que a gente vai ter muito mais tato na hora de falar, na hora de abraçar, na hora de corrigir, na hora de falar um não, na hora de falar um sim, na hora de ensinar, porque nós vamos entender o peso da palavra, o peso da nossa ação, o quanto ela impacta a vida de uma criança. Então é preciso a gente se curar, é preciso a gente se reorganizar para que a gente possa ir de encontro às crianças que estão chegando, né? Eu, na minha família, a gente começou a renovação da família, né? Então eu já tenho 3 sobrinhos netos, 2 meninas e um menino. Então a gente está buscando aí esse movimento de acolher essas crianças. Eu ainda tenho 2 sobrinhos, um de 12 e um vai fazer 9 agora, que estão ainda nesse processo de construção. Então a gente é preciso estar nesse olhar de como a gente se organiza internamente, para quando a gente estiver perto das crianças, estar com crianças, a gente ajude a colorir o dia delas com a nossa palavra de incentivo, de apoio, de ajuda, de colo, de aconchego, de empatia, de compaixão, tudo procurando fortalecer cada vez mais o seu emocional de uma forma muito empoderadora. Não também um trabalho de mentira, de falar você vai ser, perfeito, você é maravilhoso, nossa, você é o mais inteligente da turma. Isso também, gente, não dá certo. Temos que ser realistas, temos que ajudar a criança. Porque se você
coloca essa criança num pedestal que ela é melhor do que todo mundo, provavelmente ela não vai saber lidar com os nãos que a vida vai trazer. Então, é por isso que é preciso muito equilíbrio nesse movimento. Do não, do sim, dessa educação mesmo. Ser a senhorita Jones na vida dessas crianças. Principalmente das que estão perto de nós, que estão no nosso trânsito diário. Como cuidar dessas crianças? Para que elas sejam adultas emocionais com mais segurança. Para quando tiver que lidar com situações adversas, eles consigam lidar com naturalidade. Eles não sintam que aquilo vem para ele, mas que aquilo está acontecendo porque de repente o outro não está bem. Não é ele, a questão não é com ele, é que de repente o outro não está bem. Da mesma forma que, que eu me lembro das minhas situações de criança, que meu pai me batia muito, mas o meu pai não estava bem. Nós éramos 7 filhos, uma dificuldade do cão. Então, acabava que eu era muito levada, a válvula de escape dele, na hora de bater, ele descarregava toda a raiva, todo o ódio dele ali naquela reprimenda dele. Mas não era para mim, era por conta do contexto todo que estava ali. Só que, infelizmente, eu que estava na frente. E eu que levava. Eu que levava. Meu irmão mais velho levava, porque ele também era muito danado. O meu irmão mais novo que eu também. Então, é começar a fazer esse olhar, sabe? Esse olhar. O que eu posso trazer para o dia de hoje com um olhar que eu fique em paz comigo e entender que eu não fui o causador e a causadora de todo esses impasses, essas dificuldades que a minha criança viveu. Mas foi a condição que se tinha, a estrutura que se tinha, que levou que tudo isso acontecesse dessa forma. E que a gente traga isso para hoje. Cure nós, nos curemos com isso, para poder a gente poder cuidar com muito carinho das crianças que estão à nossa volta. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, como fez sentido para mim, né? Porque é muito importante cada vez mais eu olhar para esse meu passado, olhar para o que a minha menina viveu e poder ressignificar tudo isso e entender que a minha felicidade que eu mereço viver, que a alegria que eu mereço, o sucesso que eu quero para a minha vida, as realizações que eu ainda quero e vou ter na minha vida, ela só depende de mim, mais ninguém. Por mais que eu ache e que eu tenha ajuda, que eu tenha pessoas próximas de mim me ajudando, me apoiando, mas tudo aquilo que eu quero e desejo de bom para mim, e eu sei que eu mereço e eu vou conquistar cada uma delas, depende de mim. Depende de mim. E é isso que eu vejo quando eu me lembro de situações, né, do meu pai, da minha mãe, que quando vinha a palavra negativa, mas no fundo era para dizer, vai lá, eu sei que você pode. Por que você está aí tirando 7, tirando 6, perdendo média? Vai lá, faz um pouco mais, mas você vai conseguir. E é isso que eu trago todos os dias. Quando vêm as memórias, as lembranças doloridas, né, dos dias cinzentos, e aí o meu jeito de jogar tinta e colorir é fazendo esse movimento de ressignificação. E tem dado certo, viu, gente? Tem dado certo. Tem dado certo. Então, fica a sugestão de vocês aí, tá bom? E amanhã a gente vai continuar com esse assunto, que eu acho muito importante isso. Essa semana, a gente ter esse olhar dessa nossa criança, começar esse processo de autocura, para que a gente possa realmente domingo, para quem tem pai ainda, né, poder, se tiver a possibilidade, né, de dar um abraço mais gostoso, mais né, aqueles que estão podendo, que a pandemia também tá difícil, mas poder ligar, poder fazer um movimento de gratidão, de agradecer, de fazer esse trabalho de reconexão com essa história de vida, com esse movimento de auto-perdão, do perdão, né? Que é o que eu falei do diário de bordo, da gente fazer esse movimento da gratidão todos os dias, para que a gente consiga fluir, que a nossa vida flua, né? Todos os nossos projetos para fluir precisam disso, da gente estar bem com a gente.
Precisamos estar reconectados com nós, para que a vida tenha o seu fluxo. E que a gente conquiste tudo que a gente merece, porque a gente merece, né, gente? Vamos combinar, né? Vamos combinar. E não vai ser essas memórias que vão nos tirar do nosso foco e do nosso objetivo. Tá bom? Fiquem bem. Mais uma vez, gratidão para vocês que hoje me acompanharam e aquelas que ainda virão acompanhar depois para assistir a live, né? E amanhã, se Deus quiser, às 8h08 estarei aqui, torcendo para a internet ficar bonitinho igual ficou hoje, para que a gente continue essa nossa conversa. E quanto mais a gente conseguir se aprofundar nisso, a gente vai conseguindo jogar para fora as nossas dores. E a gente vai conseguindo ser pessoas melhores, com certeza. Beijo, beijo grande e até amanhã, que tenha um lindo dia.